Dê saúde para você e para quem precisa. Vamos continuar com o nosso estudo do livro A Dieta do Futuro, do Dr. Hiromi Shinaya. E vamos lá com o nosso estudo para o curso de Naturopatia da Igreja São Francisco de Assis. Bora lá, naturopatas! Em contraposição, depois da publicação do relatório do McGovern em 1977, muitos norte-americanos começaram a melhorar sua alimentação. Essas diferenças são visíveis nas características intestinais de norte-americanos e japoneses. Em franca deteriorização, por causa dos hábitos alimentares, os intestinos dos japoneses, antes limpos, agora se parecem muito com os intestinos dos norte-americanos, cuja alimentação é à base de carne. Por outro lado, as características intestinais de muitos norte-americanos que realmente se preocuparam com a sua saúde e corrigiram sua alimentação, com alto teor de gordura e proteína, melhoraram sobremaneira. Assim, desde 1990, a taxa de pólipo e câncer de cólon está caindo. Clara evidência de que é possível promover a saúde intestinal melhorando os hábitos alimentares. O índice de câncer gástrico no Japão é 10 vezes superior ao dos Estados Unidos. Por causa da ênfase cultural e história dos Estados Unidos na ingestão de carne, as características intestinais dos norte-americanos em geral permanecem piores que as dos japoneses. No entanto, o estômago de muitos japoneses é, na verdade, bem pior do que a dos norte-americanos. Em exames de estômago dos norte-americanos e japoneses, constatei que o povo japonês tem uma probabilidade 20 vezes maior de contrair gastrite atrófica, doença em que a mucosa gástrica torna-se fina. Além disso, como a gastrite atrófica aumenta a chance de câncer gástrico, o índice dessa doença é 10 vezes mais elevado no Japão do que nos Estados Unidos. Tanto nos Estados Unidos como no Japão, a obesidade é um grande problema atualmente. Entretanto, não há tantos japoneses obesos como sua contraparte de norte-americanos. O fato é que os japoneses não conseguem ficar obesos como os norte-americanos. Pode-se observar isso nos lutadores de sumô, que precisam ganhar peso. Não há nenhum lutador de sumô japonês com um corpo como o de Konishiki, um lutador havaiano que pesava mais de 272 quilos e que chegou à posição de Ozeki, segundo posto mais importante do sumô japonês. Os japoneses não conseguem ficar obesos como os norte-americanos, pois, antes de atingir esse ponto, eles têm problemas gástricos que os impedem de comer mais. Em outras palavras, os norte-americanos conseguem engordar mais do que os japoneses porque têm um sistema digestório mais resistente. Ao examinar estômagos com endoscópio, encontrei diferenças consideráveis entre japoneses e norte-americanos em relação aos sintomas. Quando examino japoneses, mesmo que seus problemas não sejam tão graves, eles reclamam de dores de estômago e de grande desconforto e azia. O interessante é que os norte-americanos, ainda que tenham a mucosa do estômago ou do esôfago bastante inflamada, raramente se queixam de azia e de outros problemas como os japoneses. Um dos motivos dessa diferença é que a quantidade de vitamina A encontrada na alimentação norte-americana, a vitamina A protege não só a mucosa gástrica, como também todas as outras mucosas, como a dos olhos e a da traqueia. O óleo de cozinha tem alto teor de vitamina A. Seria possível argumentar que a alimentação no Japão está mais ocidentalizada, mas os norte-americanos consomem muito mais óleo, manteiga e ovos do que os japoneses. Se pensarmos na saúde do corpo como um todo, esses alimentos nos fazem bem, mas se levarmos em conta somente a proteção das mucosas, eles têm algum efeito positivo.
Outra possível explicação para o fato de o sistema gastrointestinal dos norte-americanos ser mais forte é o consumo de enzima digestiva de seu organismo. As enzimas digestivas compõem o alimento e ajudam o corpo a absorver os nutrientes. O número dessas enzimas determina a digestão e absorção do alimento. A digestão e a absorção avançam passo a passo à medida que as várias enzimas são liberadas em cada estágio da digestão. O primeiro desses estágios é a saliva. Os outros são o estômago, o duodeno, o pâncreas e o intestino delgado. Nessas circunstâncias, se cada órgão secretar enzima digestiva em quantidade suficiente, a digestão e a absorção serão um processo fácil. No entanto, a excreção insuficiente causará indigestão, além de sobrecarregar muitos outros órgãos. A razão para a tendência de muitos japoneses terem sintomas como dor ou desconforto gástrico, ainda que seu estômago não esteja em condições tão ruins, é que eles originalmente têm um número menor de enzima digestiva do que os norte-americanos. Além disso, os japoneses tendem a tomar medicamentos para o estômago assim que os sintomas pioram, enquanto muitos norte-americanos não. O que os norte-americanos tomam de fato são suplementos enzimáticos, mas no Japão, esses suplementos só são vendidos com receita médica e prescritos apenas quando o médico julga necessário. Nos Estados Unidos, os suplementos de enzima digestiva são extremamente populares e podem ser comprados facilmente em lojas de produtos naturais e nos supermercados. O fato é que tomar medicamento para inibir a secreção de ácido gástrico acelera ainda mais a deterioração do revestimento do estômago. Antiácidos e medicamentos para o estômago extremamente populares, com a combinação de bloqueadores dos receptores H2 e inibidores da bomba de prótons, são anunciados como altamente eficazes na supressão da secreção de ácido gástrico. Entretanto, se esse ácido for reduzido com medicamentos, a mucosa gástrica atrofiará e a consequência será a que já mencionei anteriormente, ou seja, a atrofia da mucosa gástrica aumentará e poderá levar ao desenvolvimento de câncer de estômago. Se você tem dor ou desconforto estomacal, deve consultar um médico e relatar exatamente suas condições físicas para que ele possa prescrever os suplementos de enzima adequada aos seus sintomas. Ou então, comprá-los em uma loja de produtos naturais, lendo cuidadosamente os rótulos. A ingestão de suplementos de enzima digestiva produzirá uma melhora significativa em seu estômago. Terminamos aqui mais um pouquinho do nosso estudo. Dê saúde para você e para quem precisa. Até a próxima gravação.